Boa noite. É uma alegria estar aqui mais essa noite, mais esse momento de reflexão. Eu vou iniciar esse momento aqui com boa noite, Anne. Tudo bem? Iniciar as nossas reflexões aqui com o tema frustração e consolo. Então, antes de iniciar o tema, eu trouxe aqui um texto para a gente refletir, harmonizar, né, o ambiente, harmonizar a nossa mente. E aí eu trouxe um texto do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus. Lucas 10, 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção ao leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, com esse sentimento, com esse momento de harmonia, que a gente possa limpar a nossa psicosfera e entrar nessa sintonia com Jesus e pedir neste momento, através de uma prece, que nós possamos, todos que irão ter acesso a esse conteúdo, que irão refletir junto comigo, que possamos ter clareza, que possamos ter um entendimento aberto aos verdadeiros significados dos ensinamentos de Jesus. Que nós possamos, neste momento, abrir a nossa mente para o entendimento de que a cura começa com o nosso desejo, começa com as nossas escolhas, escolher os caminhos do bem, escolher os caminhos da verdade, seguir os ensinamentos de Jesus conforme a condição de cada um, sabendo respeitar o tempo individual e o tempo do outro. Com este sentimento, que nós possamos agora, rogando a Jesus, nosso Mestre, que estamos falando em seu nome, a espiritualidade amiga, nossos mentores, que iniciemos este momento de reflexão na noite de hoje.
Assim seja, graças a Deus. Bom, então começando aqui com o tema, como eu falei, frustração e consolo. O que eu usei para basear, né? A gente tem uma infinidade de textos, poderia recorrer ao Evangelho, como eu usei, né, a leitura até para me inspirar, várias, né, literaturas dentro da psicologia, né, dentro do espiritismo. Só que dentro das minhas pesquisas, né, me veio um texto que eu achei muito interessante, que eu já conhecia, mas há muito tempo que eu não lia, né? E aí eu reli com mais calma, e até eu vou pedir um pouco da atenção e da paciência, porque eu vou ler esse texto na íntegra, porque eu acho que vale a pena, que é um texto bíblico de Eclesiastes, Eclesiastes 3, que diz o seguinte: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar, o tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Eu vi o trabalho que Deus impôs aos homens. Todas as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo a outro. Assim eu concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. E que comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho é um dom de Deus. Reconheci que tudo o que Deus fez substituirá sempre, sem que se possa ajuntar nada, nem para suprimir. Deus procede desta maneira para ser temido. Aquilo que é já existia, e aquilo que há de ser já existiu. Deus chama de novo o que passou. Debaixo do sol, observai ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade ocupa o lugar da justiça. Então eu disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todas as coisas e tempo para toda a obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos brutos. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos brutos é o mesmo. Um mesmo fim os espera. A morte de um é a morte do outro, e a ambos foi dado o mesmo sopro, e a vantagem do homem sobre o bruto é nula, porque tudo é vaidade. Todos caminham para o mesmo lugar, todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro de vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro de vida dos brutos desce para a terra? E verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto de seus trabalhos. Esta é a parte que lhe toca. Pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? Esse texto ele é atribuído ao rei Salomão, né, um rei de muita sabedoria, e é muito importante, né, ao ler e fazer uma reflexão de cada palavra, de cada colocação, entender a época, né? A gente pode entender que foi aproximadamente 970 a.C., né? Então tinha uma outra proposta, mas a essência dele aqui quando fala em relação ao morrer, né, que a gente sabe que não a morte não existe, apenas a vestimenta, né, a morte do corpo físico.
E é muito importante a gente fazer essa leitura interpretando dessa maneira, entendendo que naquela época era necessário que se falasse aquela linguagem, né, mais temida, onde houvesse aí um caminho mais direcionado, mais disciplinar. Mas como eu falei, a essência desse texto é belíssima, porque traz pra gente exatamente tudo aquilo que a gente precisa em relação à paciência, em relação à compreensão do que acontece na nossa vida, sem que a gente tenha tanto imediatismo, sem que a gente se deixe levar tanto pelos adoecimentos. Quando a gente fala de frustração, né, e é um sentimento, obviamente, muito conhecido de todos nós, né, não há aquele que não se frustre, e existe uma razão muito clara para isso. A gente pensa que por mais que a gente tenha um entendimento, né, do que significa essa frustração e de repente como a gente poderia fazer para evitar, a gente ainda não consegue, porque ainda está muito ali no nosso íntimo, no nosso cerne, a necessidade de nós idealizarmos situações, né? As frustrações, elas acontecem principalmente pelas expectativas que a gente cria. A gente cria expectativa demais sobre nós, sobre as outras pessoas, sobre as situações. A gente não consegue fazer muitas vezes uma análise coerente das coisas. A gente fantasia, né? E é uma das causas que nos faz chegar a esse sentimento, a essa sensação de frustração. É exatamente nós não analisarmos com razão, nos deixarmos levar por emoções impulsivas. E aí a gente não tem como não entrar na questão dos adoecimentos psíquicos, né? Quanto mais ansiosos ficamos, quanto mais até mesmo melancólicos, né, deprimidos, mais necessidade a gente tem de idealizar alguma coisa, mais necessidade a gente tem de criar a expectativa sobre algo que vai nos anestesiar. Essa necessidade da anestesia, que vai nos fazer fugir do problema ou de uma situação que a gente esteja vivendo, nos leva a criar essas expectativas fantasiosas, né, muito equivocadas sobre tudo aquilo que a gente vive. A gente cria expectativa sobre o trabalho, né, numa entrevista de emprego, ou no próprio desenrolar, a gente cria expectativa sobre uma festa, né, sobre um evento, a gente fica idealizando, a gente cria expectativa sobre o nosso futuro, né, tudo aquilo que a gente possa vir a construir, a fazer, só que a gente não analisa de fato se aquilo é o que nós precisamos, se é o que nós realmente queremos, né, a gente se deixa levar pela vaidade. Então, todas essas características, né, que é a vaidade, o ego, o orgulho, nos faz chegar nesse lugar de frustração tão facilmente. E essa frustração, cada vez que acontece, por mais que isso seja muito recorrente na nossa vida, isso nos dói, né? Isso nos fragiliza. E quanto mais fragilizados numa determinada situação, mais difícil a gente avança nessa caminhada, porque a cada situação a gente não pode prever, né, que situações na nossa vida vão ser mais tranquilas, que situações na nossa vida vão ser mais calmas, onde tudo vai dar certo, né? A gente não tem como prever isso, a gente faz por onde? E a gente faz muitos planos, né? A gente cria planos que muitas vezes sobrecarregam a nossa real capacidade de realizá-los. Muitas vezes a gente faz planos de coisas que vão alimentar a nossa vida material somente, né? E isso nos sobrecarrega, isso nos dá essa sensação constante de exaustão. É muito difícil a gente parar para organizar, viver uma vida, organizando ela de uma forma micro, né? Acorda e pensa, como que eu vou viver esse dia? A gente quer pensar como é que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Só que para chegar nesses 5 anos, nesses 10 anos, a gente tem que viver esse hoje. Como que eu estou construindo hoje, né? Que bem-estar eu tenho? Como eu estou me desenvolvendo? Então essa urgência, esse imediatismo que faz a gente pensar lá na frente, a gente viver um tempo que ainda não existe, né? Sem respeitar o tempo das coisas, a gente vê que nem a natureza a gente quer respeitar, né? A gente quer uma planta e quer que ela floresça antes do tempo, quer que ela floresça rápido. A gente quer um pé de uma fruta e aí a gente vê que o próprio comércio, né, amadurece essa fruta num tempo que não é o dela, que não é o natural. Então tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que a gente não consegue respeitar o processo, e tudo tem um processo, não vai dar certo.
né? Não vai ter um resultado satisfatório, não vai ter um resultado saudável, sempre vai cair no equívoco. E essa frustração, como eu falei, que vai nos fragilizando, né? Que vai fazendo com que a gente atropele a vida e a gente vai vivendo infeliz. Porque quanto mais frustrado, mais aquela sensação de que a vida está dando errado. Já pararam para observar que você vai fazendo planos e esses planos vão sendo, como eu falei, equivocados, né? Você vai se atropelando, você não pensa quais são as suas reais necessidades. Muitas vezes são planos baseados na vaidade, né? Naquilo que você não precisa, mas você quer, que vai ilustrar ali o seu ego. E aí nessa de você fazer esses planos e você se frustra, no primeiro erro você já fica desanimado pro resto, né? Acontece uma coisa ruim no início da semana, você acha que a semana inteira vai ser ruim. A gente também não consegue, além de não respeitar o tempo de cada coisa e não analisar a real necessidade que nós temos, a gente ainda consegue antecipar a tragédia, né? A gente acha que porque uma coisa deu errado, aquilo vai ser o padrão da semana. E não é. A gente tem que começar a colocar cada coisa no seu lugar. A gente se aborrece com uma pessoa e a gente desconta nas outras, né? A gente se aborrece no trabalho e desconta na família, em casa. Isso acontece o tempo inteiro, né? E são coisas que a gente tem essa consciência e que se a gente for deixar isso virar o nosso padrão, a vida vai ficando difícil. O sentimento da vida, né? Vida travada, aquela vida que não flui, pelo menos não flui com naturalidade, não flui com saúde emocional. E aí a gente precisa buscar esse bem-estar. Tem uns trechos aqui que eu separei do texto de Eclesiastes que me chamaram a atenção, que é exatamente a proposta, né, que a gente tem para a vida, que é aqui o item 12, que diz assim: assim eu concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. Isso foi rei Salomão falando lá em 970 a.C. Quer dizer, já tinha uma consciência, né, onde tudo era mais embrutecido, onde existia uma realidade muito diferente, inclusive uma realidade moral muito diferente do que a gente encontra hoje. A gente já evoluiu tanto, né? A gente já entendeu tanta coisa, a gente já tem um olhar crístico, né? Mais crístico para tudo que a gente vive, para as nossas ações, para com o outro. E lá naquela época, onde tudo era muito diferente de hoje, já tinha esse entendimento dessa necessidade da gente procurar o bem-estar para viver com qualidade, para viver com satisfação. O que é viver com qualidade, né? É a gente ser rico materialmente, né? A gente ter muito sucesso no trabalho, pode ser também, é uma das coisas, né, que nos facilitam, que nos trazem a satisfação. Como eu sempre digo, nós somos espíritos numa experiência material. Então é natural que a gente busque isso, que a gente queira ter uma vida confortável, que a gente queira dar certo, mas entender qual é a função disso na nossa vida. Quando você busca sucesso, quando você busca qualquer coisa material que vai te trazer satisfação, isso tem que ser para o seu bem-estar e não para a sua vaidade, e não porque você está competindo com alguém, e não porque você tem que ser melhor que alguém. Quando você entra nesse processo da vaidade, do orgulho, as coisas começam a se perder, porque você se descaracteriza. Você está buscando uma coisa que você quer, baseado nessa superficialidade, né, daquilo que você de fato não vai levar para a nossa vida eterna, e você foge de quem você é. Quem você são as suas necessidades reais. A gente muitas vezes chega à conclusão de que precisa de muito menos para ser feliz, de que a gente precisa daquilo que na verdade nem é palpável, porque as coisas palpáveis, elas nos trazem uma felicidade muito transitória, muito passageira. Quando você tá você e você, lá que você tá deitado com a sua cabecinha no travesseiro, ou quando você tá num momento de reflexão, ou quando você tá num banho, tudo que você precisa é paz, é aquela paz interior, é paz no espírito. Porque se você estiver atormentado, se você estiver frustrado, se você estiver aflito, o que vai acontecer? Nada daquilo que você conquistou, nada daquilo que está ao seu redor vai ser usufruído da forma correta. Você não vai nem conseguir valorizar. Vai acontecer que você vai conquistar, você vai acumular coisas, né? Você vai ter sucesso e vai continuar insatisfeito. Aquela pessoa eterna insatisfeita, né? É uma insatisfação que não tem fim,
porque na verdade não é disso que você precisa. Agora, se você consegue usar isso para desfrutar de uma forma saudável, sem que você ultrapasse o teu limite físico, o teu limite psíquico, sem que você perca, né, o seu tempo, onde você poderia desfrutar ao lado das pessoas que você ama, aí sim é uma escolha equivocada. Se não é para isso, né, que você está acumulando esses bens, que você está buscando esses bens, eles não estão tendo sentido, porque no final das contas, né, quando a gente deixar esse corpo, quando a gente deixar essa existência, essa experiência, tudo aquilo que a gente lutou tanto e gastou todo o nosso tempo, investiu todo o nosso tempo para conquistar, isso tudo vai ficar. A gente não vai levar nada disso. O que a gente vai levar? Porque quando a gente desperta, né, na espiritualidade, quando a gente deixa essa veste, que é o nosso corpo, a gente leva tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente vivenciou, as amizades que a gente fez, os afetos que a gente conquistou no outro, tudo que a gente semeou moralmente nessa vida. Que a vida é contínua, ela é uma só, né? A gente vai passando por etapas, que são as encarnações, as existências que a gente tem, mas ela é uma só, que é essa vida espiritual. Então, se a gente leva muito tempo investindo toda a nossa energia, todo o nosso empenho, todo o nosso psíquico em coisas que nós não vamos realmente levar, que não vão nos alimentar, que não vão contribuir com a nossa evolução, esse é o grande equívoco, essa é a grande frustração que nós teremos. Porque existem as frustrações que a gente vive aqui, que já são muito ruins, né? Ninguém gosta de se frustrar, a gente fica de mau humor, a gente fica sem esperança, a gente acha que tá tudo errado, tá tudo dando errado. Muitas vezes afeta até a autoestima. Agora imagina se a gente descobre, a gente que está se frustrando, quando a gente retornar, né, dessa grande viagem que a gente está fazendo, dessa trajetória. Né, o sentimento de vazio, de perda de tempo, de desperdício de oportunidade. A gente chegar lá e falar assim, poxa vida, olha o que eu poderia ter feito, né? Olha quanta coisa eu poderia ter conquistado no coração do outro, que eu poderia ter conquistado na minha evolução moral, no meu aprimoramento moral, né? Porque a gente até pode também evoluir intelectualmente, a gente está aqui para isso também, mas sem esse olhar mais generoso, sem esse olhar de acordo com tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né, com os ensinamentos de Jesus e com tantos outros exemplos, tantas outras personalidades, tantos outros espíritos iluminados que a gente tem muitos bons exemplos, né? Jesus comanda, Jesus governa, todos eles, mas a gente tem muitos exemplos. A gente tem exemplos ao nosso redor, né? De pessoas que a gente conhece, que são acessíveis a nós, que a gente quando pensa em Madre Teresa, quando a gente pensa em Chico Xavier, quando a gente pensa no Papa Francisco, São Francisco de Assis, a gente se sente até envergonhado, né? De tão pequenininho que a gente é diante das nossas imperfeições. Mas se a gente buscar um olhar mais generoso e mais atencioso, a gente vai ver que tem pessoas ao nosso redor imperfeitas, com defeitos, mas que também podem nos dar grandes exemplos. E aí é essa frustração que a gente tem que cuidar, da expectativa que a gente cria em relação ao outro. As pessoas vão nos magoar, as pessoas elas vão talvez nos ofender, elas vão nos frustrar exatamente pela imperfeição que elas têm, assim como nós. Né? Nós nos frustramos com o outro como se nós fôssemos perfeitos. E aí está o grande erro. Por que esperar que as pessoas vão o tempo inteiro acertar conosco, né? Que elas vão o tempo inteiro atender aos nossos desejos, e muitas vezes aqueles que a gente quer que elas adivinhem, né? Que a gente nem consegue verbalizar, externar, se a gente não é capaz de fazer isso, né? A gente está sempre agindo de forma incoerente, esperando do outro que ele faça conforme o nosso desejo, mas não nos colocamos com essa mesma disponibilidade em relação ao outro, né? Muitas vezes falta empatia da nossa parte, e aí entra o egoísmo, que é um outro sentimento, é uma outra característica que nós temos, que também nos leva a essas frustrações, né? Que são tão avassaladoras muitas vezes, porque você cria desafetos, né? Existem pessoas que você acaba vivenciando conflitos por conta dessas frustrações. Quantas e quantas relações, e sejam elas quais forem, né? Pode ser relação de amizade, relação afetiva,
de casamento, enfim, relação de trabalho. Quantas relações acabam sendo rompidas, né, acabam sendo tendo conflitos em função dessas expectativas e das frustrações, né? Que injusto é a gente criar uma expectativa em relação ao outro, não permitindo que o outro seja como ele pode ser. Será que a gente consegue olhar para o outro e permitir que ele seja como ele pode ser? Né? Ou a gente quer que o outro seja do jeito que a gente quer? Esse é o maior problema, né? Isso é que causa os grandes conflitos e cria desafetos ao longo de toda a história, de toda a humanidade. E é claro que essas frustrações, elas têm muito a ver com o nosso momento evolutivo, né? A gente precisa entender e ter paciência, mais paciência para respeitar o tempo de cada coisa. Até falando aqui, voltando para o texto, eu separei também um outro item que me chamou a atenção para o nosso tema, que diz o seguinte, é o item 9. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Qual é a nossa grande obra? A gente está falando aqui de trabalho físico, a gente está falando do trabalho que a gente faz, aquele que a gente acorda todos os dias, que a gente sai de casa, que a gente vai executar cada um na sua profissão, na sua função? Não, não é desse trabalho que a gente está falando. É o trabalho na seara, né, na grande seara de Jesus. É esse trabalho que a gente faz pouco a pouco, se reformando de forma muito lenta ainda, mas que deve ser constante e tão necessária, que é o fruto do bem que você pratica. É o fruto daquela palavra amiga, daquele olhar generoso, daquele olhar empático. Todos os dias a gente fazer uma avaliação da colheita, né, que a gente pode fazer, daquilo que a gente plantou, e entender que também esse plantio não vai ter uma colheita imediata, até em relação ao outro, né, a relação com as pessoas é uma construção. Se você conhece alguém, você não confia nela de imediato, até a confiança ela vai sendo construída, né, você vai cativando, vai conquistando aos poucos. E a gente tem que respeitar esse processo. Hoje em dia a gente fala muito, a gente ouve falar muito, né, nas relações e nos sentimentos líquidos, né, onde as pessoas querem que tudo aconteça, que você conhece a pessoa hoje, você já acha que ama essa pessoa, e seja em qualquer sentido for, né, de relacionamento amoroso, de amizade, e você não constrói esse sentimento. A gente ainda não está preparado para amar assim de imediato. É até o ideal, né, é o que Jesus prega, mas a gente não está preparado para isso. Então acaba que até para amar existe uma urgência equivocada. Existe um impulso, porque a gente anda tão carente de tudo que a gente acha que é o outro que vai suprir isso. E aí quando o outro não supre, óbvio que não vai suprir, né? Eu não vou conseguir me preencher de nada que venha de fora, seja de uma pessoa, de uma coisa, de uma situação, aí vem aquela grande dor, aquela grande decepção. Aí o que acontece? Essa grande decepção faz com que você descarte essa relação e essa pessoa. Descarte com muita facilidade, porque não presta para você, não atendeu às suas expectativas, te gerou frustração. E a gente precisa, mais do que nunca, entender que esses descartes não nos auxiliam nesse processo evolutivo. Porque as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas que nós conhecemos, com quem nós nos relacionamos, elas são a grande prova que a gente precisa para exercitar o amor de Jesus, para exercitar tudo aquilo que a gente sabe que é necessário para a nossa evolução, né? O outro é um desafio para nós, saber conviver com o outro. Mas antes desse outro ser um desafio, nós nos deparamos conosco como barreira. Nós somos a grande barreira para a relação com o outro. Porque a gente não se relaciona com o outro conforme ele é. A gente se relaciona com o outro conforme nós somos. E aí acaba dando errado, porque a gente não separa, né? Não faz a leitura. A gente tem que ler cada pessoa que chega pra gente vem com um código, vem com um contexto, vem com uma história. Como que eu vou querer encaixar as minhas expectativas de imediato em cada pessoa, a expectativa é idêntica, né? Como que eu vou querer que aquelas pessoas ajam conforme o meu desejo? Então é muito importante que a gente saiba ler
Cada pessoa que se aproxima da gente, quem é essa pessoa? Qual é a história dela? Do que ela é feita? E isso também exige tempo e paciência, porque a gente não vai fazer, não vai arguir a pessoa, né? Não vai fazer um questionário da vida dela, mas é aquele olhar sensível. E para a gente ter um olhar sensível em relação ao outro, a gente precisa de paciência, a gente precisa respeitar o tempo de cada coisa. A Anne está perguntando aqui se a frustração pode levar à doença. Muito, muito. Porque o que acontece? Como eu falei lá no início da fragilidade, a frustração nos deixa mais frágeis. E essa fragilidade abre a porta para uma infinidade de adoecimentos psíquicos e aí, consequentemente, também físicos, né? Por conta da psicossomática. Então, quando você se frustra, dependendo da estrutura que você tenha, emocional, da educação que você recebeu, até a própria estrutura familiar, as suas características da personalidade, essa frustração pode te levar, por exemplo, a uma depressão. Pode te levar a um processo ansioso, que aí pode desenvolver uma síndrome do pânico, pode desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, enfim, né, uma série de doenças ou até sintomas mesmo, diversos, né, que te fazem fragilizar, e aí entra naquele processo de você precisar, às vezes, até de uma medicação, né, para tratar esses adoecimentos. E como eu falei, isso vai transbordar no seu corpo. O seu corpo vai sentir o impacto disso. O impacto da sua frustração, o impacto dos seus equívocos, o impacto de como você vive a sua vida, o impacto das escolhas que você faz, tudo isso a sua mente e o seu corpo vão receber e vão ser influenciados por isso. Então, quando a gente entra nesse processo de frustração, que entra também muito, né, vai desencadeando uma desesperança, que vai desencadeando um sentimento de incapacidade, né? Isso tudo vai te deixando melancólico, vai te deixando triste, vai fazendo com que o seu olhar sobre a vida passe por essa lente melancólica, essa lente pessimista, onde você acha que nada dá certo na sua vida, onde você acha que ninguém presta, que nenhuma pessoa é legal o suficiente, onde você começa a ter aqueles pensamentos assim, eu ouço muito isso. Ah, cansei de ser bom, cansei de ser legal, eu ajudo todo mundo e as pessoas, né, na verdade, só me decepcionam. Esse é um pensamento equivocado. Você começa a sujar a tua lente, né? Você começa a ver a vida por essa ótica e aí tudo vai ficando muito difícil. O caminhar vai ficando mais cansativo, né? O peso vai aumentando. Você vai carregando um peso muito grande e são aqueles pesos desnecessários, né? Assim como a gente também se frustra com a gente, com aquilo que a gente acha que é capaz, com as expectativas e os planos do passado, que muitas vezes não cabem mais no momento presente. Se eu estou em constante processo de mudança, se a Bruna de hoje não é a mesma Bruna de 1 ano atrás, de 5, 10 anos, então eu preciso entender que os meus planos vão mudar. E isso não quer dizer que eu fui derrotada por mim mesma ou pela vida ou que eu fracassei. Isso quer dizer que eu tive coragem de me encarar ressignificada. Isso quer dizer que a vida, ela requer esse movimento do desapego, não só a coisas, mas a esses objetivos. O desapego àqueles planos que a gente tinha. Aos 20, você tem um tipo de olhar sobre a vida onde determinadas coisas são importantes. Aos 30, esse olhar muda, né? O apego é outro, as situações são outras, aos 40, aos 50. Então, conforme você vai amadurecendo, você vai se transformando, você precisa abandonar aquelas crenças antigas, aquelas crenças que cabiam em outro momento da sua vida. Mas se você insiste em trazê-las para o hoje, onde elas não cabem mais nesse teu presente, na tua realidade, você se frustra grandemente. Então a frustração é um sentimento que vai te trazer adoecimento, sim, e vai fazer com que a soma disso, a frequência disso, né, porque a gente, quando não aprende a lição, ela fica se repetindo, né, na nossa vida. A soma disso vai fazer com que a gente se sinta fracassado, estagnado. Tem um outro item aqui que eu separei também, que a gente está falando assim. O tema da palestra, né? Vocês vão me perguntar, poxa, Bruna, mas o tema é frustração e consolo. Você está falando só da frustração, só da parte ruim, né?
Na verdade, primeiro a gente identifica, né, como um diagnóstico mesmo, a gente identifica tudo que está errado, porque a gente não consegue melhorar, a gente não consegue encontrar a cura se a gente não sabe qual é a doença, né? Então é importante a gente primeiro identificar todas as nossas imperfeições, todas as nossas chagas emocionais, tudo aquilo que nos adoece, tudo aquilo que dificulta o nosso caminhar, para a gente saber onde a gente vai fazer intervenção. Então, primeiro a gente falou, identificou, né, buscou, trouxe a reflexão para esse nosso lugar tão doído, para esse nosso lugar que a gente não quer olhar no dia a dia, que a gente não quer parar para refletir porque é chato, porque dói, porque vai nos fazer, vai nos obrigar a tomar uma iniciativa, né, a agir de alguma forma, sair da zona de conforto. Então a gente não mexe nessa parte. Então a gente precisa desses momentos para que a gente consiga identificar o que a gente precisa mudar. E aí tem um outro trechinho, que é o item 22 do texto também de Eclesiastes, que diz o seguinte: e verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto de seus trabalhos, né? Que é tudo aquilo que a gente essencialmente conquista ao longo da vida, aquilo que a gente moralmente conquista, que a gente trabalha em nós e que a gente consegue transferir e compartilhar com o outro. Esta é a parte que lhe toca, pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? Né? Então, é o entendimento de que toda ação vai levar a uma reação. E que eu não tenho como viver no futuro, eu não tenho como ficar focada se as coisas vão acontecer de um jeito A ou B. Eu tenho que focar no hoje, no que eu estou construindo agora. Só focada no que eu estou construindo agora é que eu vou ter a certeza do que virá no futuro. Então esse entendimento de que a gente não veio aqui a passeio, a gente não está aqui numa colônia de férias, né? A gente não veio só para usar rede social, para viajar, para pousar, para foto, para ver série. A gente não veio só para se divertir. A gente veio principalmente para se reformar. É aquela oportunidade tão desejada, tão esperada. E aonde que está o consolo? Quem é o nosso consolo? Essa tá muito fácil. Eu vou deixar, enquanto eu bebo água, eu vou deixar vocês colocarem aí. Alguém, por favor, digita aí quem é o consolo. Já tô até dizendo quem, eu poderia dizer o quê, mas quem é o nosso consolo? Ninguém vai se manifestar para responder essa pergunta tão difícil? O nosso consolo, o nosso consolador é Jesus. Jesus e toda a sua obra tão generosa. Aí, Marcelo escreveu, Jesus. Eu tenho certeza que todos sabem a resposta. O consolo, ele está em tudo aquilo que a gente precisa para ter um refrigério. É tudo aquilo que nos inspira esse olhar de esperança. É tudo aquilo que nos faz ver tanta notícia ruim, tanto acontecimento ruim, às vezes no nosso próprio dia, tantas ações nossas, repetidos erros. É a gente olhar e falar assim: tem alguém que me ama incondicionalmente e que vai me dar sempre mais uma chance pela sua misericórdia, que é Jesus representando a misericórdia de Deus. Esse é o nosso grande consolo, é saber que nada está perdido. Por mais que a gente erre, por mais que a gente seja imperfeito, por mais que a gente seja teimoso, por mais que a gente seja rebelde, sempre vai haver um amanhã. E aí é importante a gente entender esse amanhã de uma forma muito ampla, porque a gente também cria expectativa que gera frustração de que a gente vai viver até os 100 anos. A gente pode até querer viver até os 100 anos, né? Porque a gente tem apego a essa vida material que a gente tem, que é a vida que a gente conhece, né? Através o nível de consciência que a gente tem. Então a gente tem apego a essa vida também, né? Como se ela fosse talvez a única. Mas o nosso verdadeiro conhecimento mostra que não, que ela é contínua. E esse amanhã, ele pode ser aqui, nessa existência, pode ser aqui na Terra, como pode ser na espiritualidade, mas ele sempre vai existir. Não existem penas eternas, né? Às vezes a gente acha que vai viver aquela situação para sempre. A gente ouve, até pela nossa cultura,
por alguns contextos históricos, religiosos, né, de que se a gente errar e dependendo das nossas ações, a gente vai para um lugar muito ruim, onde teremos essas penas eternas, e a gente sabe que pela misericórdia de Deus, nós sempre teremos uma nova chance. O que não quer dizer que nós devemos desperdiçar as oportunidades que nos é dada, né, do minuto, é a oportunidade de cada minuto, é a oportunidade de uma existência inteira, é a oportunidade daquele despertar no amanhecer e falar assim, eu vou viver esse dia. Então a nossa consolação está em saber que a gente nunca regride, a gente está sempre nesse processo de evolução e melhora. A consolação está da gente saber que esse amor, né, que às vezes a gente se sente tão desamparado em relação às pessoas que são tão imperfeitas quanto nós, mas que a gente é envolvido por um amor maior, né, que sejam das pessoas próximas ao nosso redor, às vezes é aquele carinho que você precisa, é um colo, é um abraço. As pessoas que são enviadas naquele momento como instrumento, né? Nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito e a gente precisa confiar nesse propósito. Quando você tem esperança, você confia, né? E essa confiança vem através da fé. A fé na verdadeira vida, a fé em algo maior, a fé que nós não estamos nunca desamparados, nunca sozinhos. E assim, como eu lido muito com essa realidade de pessoas em constante sofrimento, de pessoas doentes da alma, né? Por ser psicóloga, e eu vejo muitas pessoas com essa desesperança, com esse sentimento de desamparo, de que a vida nunca vai ter um sopro, né, de esperança, de que as coisas nunca vão melhorar. E isso dá um sentimento, às vezes, até de impotência, né, aquela vontade de dizer para essas pessoas, num outro lugar, um lugar mais espiritualizado, de que elas devem sim ter esperança. E a própria psicologia traz esse olhar, né, esperançoso, de que a cura está em nós, né? A autorregeneração, a capacidade de nós fazermos escolhas melhores em relação até à busca do tratamento. Você não vai conseguir nenhum tipo de melhora se você não buscar essa ajuda, que muitas vezes tem que ser profissional e as pessoas ficam resistindo, ficam se sentindo fracas, né? Se sentindo como se elas não tivessem a capacidade delas mesmas resolverem os problemas, né? Eu ouço pessoas que estão ali claramente com diagnóstico de depressão, por exemplo, falam, não, eu mesma vou resolver isso, que se ela acha que se não é ela que vai resolver, ela vai se sentir fracassada, que aí entra o orgulho, né? E a gente precisa ser humilde para entender que a gente está aqui para um auxiliar o outro. Se fosse para a gente resolver tudo sozinho, a gente vivia isolado, cada um num planeta. Deus tem a capacidade de fazer o que Ele quiser, absolutamente tudo que a gente é incapaz de imaginar. Então, se a gente está aqui, né, vivendo num planeta tão populoso, convivendo com tantas pessoas, é porque isso é necessário pra gente. É porque eu não vou dar conta de tudo. É que em algum momento eu vou confiar no outro, mas de uma forma coerente, de uma forma possível e não de uma forma idealizada, de uma forma fantasiosa, de uma forma onde você aposta todas as fichas naquela pessoa como se ela não tivesse no mesmo nível evolutivo e imperfeito que você. A gente está basicamente quase todo mundo no mesmo nível, né? Tanto que quando você vai conversar com pessoas até desconhecidas ou conhecidas, você vê que a angústia dela é a tua angústia, né? Ela vai te confidenciar alguma coisa ou vai te relatar uma situação, você vai falar, nossa, eu também me sinto assim. E às vezes pessoas com realidades diferentes, personalidades diferentes, porque a gente está ali, ou mais ou menos, né, no mesmo nível, mesmo padrão. Então a gente precisa ter esse olhar também consolador em relação ao outro, em relação a nós, e entender que as coisas acontecem como são possíveis e de acordo com o propósito. Nada acontece só pelo nosso prazer, nada acontece só pela nossa vontade, e a gente precisa acordar para esse entendimento, né? O mundo não vai girar ao redor de nós, né? E nós temos ainda essa característica forte do egoísmo, que são esses itens aqui, que é o orgulho, a vaidade, né? O egoísmo, que nos fazem tropeçar tanto. A gente tropeça muito por conta desses sentimentos. A gente se deixa levar por emoções adoecidas, né? Por emoções muito sombrias. E quando eu falo de sombrias, é o nosso lado sombrio. É aquele lado que a gente não quer mexer, mas que nos influencia. A gente fala, não vou mexer aqui, eu não quero observar isso, eu vou ficar em negação com um defeito meu, mas esse defeito que você está em negação,
que você não quer mexer, que você não quer intervir, ele está influenciando a sua vida, né? Ele está nos influenciando, e cada dia que a gente perde é um dia desperdiçado, cada dia é muito precioso para a gente olhar e falar simplesmente que não vai mexer, né? Naquela situação, que a gente não vai olhar para dentro de nós, a gente não vai acessar aquela sombra que a gente tem ao nosso redor, que a gente alimenta. Então o consolo está exatamente nisso, em saber que não importa o que nos aconteça, não importa a condição que nós estejamos vivendo hoje, não importa o nosso estágio evolutivo, não importa o planeta, porque a gente vai chegar nesse momento, né? E a gente precisa ter essa esperança. A gente já evoluiu tanto. Se a gente não tivesse o exemplo da evolução, a gente até poderia ficar descrente que a gente vai continuar evoluindo. A gente até poderia ficar descrente que a gente vai chegar no momento da regeneração, né? Porque essa regeneração também é individual. Mas olha como é que era no tempo da barbárie. Olha como as coisas aconteciam, tudo era resolvido, era olho por olho, dente por dente, né? Falou e não gostou, na mesma hora aquela vida já era interrompida pelo seu bel prazer e desejo, muitas vezes por pura diversão. E hoje, né, na evolução, a gente percebe que a moralidade, ela fala mais alto. Ainda que a gente veja muita coisa ruim, a gente tenha muita notícia ruim, muitos exemplos ruins, não é o padrão. A gente observa ao nosso redor, não é o padrão. Porque o mal, as coisas desagradáveis, as coisas que nos trazem desconforto, elas são impactantes, elas fazem muito barulho, mas tem muita coisa boa acontecendo ali no silêncio, na calmaria, na quietude, que está realmente promovendo uma grande transformação. E se você tem dúvida se a gente vai chegar nesse momento de regeneração, então tá na hora de você parar e se olhar no espelho, diante do espelho, porque essa dúvida está partindo talvez da sua inércia, né? Da sua falta de iniciativa. Porque se a regeneração do planeta tiver que acontecer dependendo só do outro, ela não vai acontecer realmente nunca. Então, se a gente duvida de que ela aconteça, é porque a gente não está fazendo a nossa parte da forma correta ou investindo o suficiente. Então, se eu quero viver num planeta regenerado, eu preciso focar naquilo que eu estou fazendo diariamente para o outro. Até porque as ações que a gente tem no dia a dia inspiram pessoas, né? Como pessoas nos inspiram, os nossos exemplos, aquilo que a gente faz, a famosa corrente do bem, inspira pessoas a agir da mesma forma. Assim como existe o contrário. Você tem escolhas a fazer, né? Você pode ver os exemplos ruins e falar assim: ah, eu não vou fazer nada de bom porque fulano também não faz. Ah, porque ninguém faz. Então você está fazendo a escolha pelo mal, né? E se você pensa que existem pessoas bacanas que você vai pegar na mão dessa pessoa e vai caminhar junto com ela, porque a tua escolha é essa escolha pelo bem, né? Pelo amor, da forma como você puder exercitar e sentir esse amor, né? Dentro da nossa condição, então realmente você está contribuindo para esse planeta mais regenerado, para esse momento que a gente espera tanto, mas que parece distante, porque a gente coloca a responsabilidade muito longe da gente, né? A gente joga sempre em cima do outro, nunca é problema nosso. Então, se a gente duvida, é porque a gente não está fazendo suficientemente a nossa parte. Então, a consolação está nisso. Está em nós conseguirmos buscar esse sopro de esperança em tudo aquilo, nas leituras edificantes, né? Tá no Evangelho, tá na leitura do outro, né? Enxergar que aquela pessoa que você só vê defeito, aquela pessoa que você critica, aquela pessoa que você julga, aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que você não quer ver por perto, ela tem alguma coisa boa. Faz esse exercício, né? Eu já falei isso em outros momentos, em outras palestras. Faz esse exercício de pegar aquela pessoa que você acha assim que é a pior para você, que você não quer ver, que você tem o famoso ranço. Pega essa pessoa e procura enxergar alguma coisa de boa nela, de bom nela, porque ela tem. Ela tem. Então é importante a gente começar a buscar esse olhar de esperança sobre cada coisa que a gente vê. A gente gosta de céu azul, a gente gosta de tempo bom, a gente gosta de sol, mas a chuva é importante, né? O tempo nublado, tudo tem uma função e é esse o tempo que a gente precisa respeitar, é esse olhar de esperança. Ah, hoje tá chovendo, vai frustrar meus planos, né? Eu tinha que sair, eu ia para uma festa, eu ia passear, mas essa chuva, ela tem uma função, ela é necessária. A gente não precisa ficar focado só naquilo que não deu certo, tá? Eu não consegui fazer aquilo que eu queria, mas com certeza muita coisa está sendo beneficiada por essa chuva, né? Um exemplo, porque a gente se frustra por muito pouco e por tudo.
Às vezes você quer fazer um prato e aquela não tem um ingrediente para aquele prato, você se frustra. Então, são as coisinhas pequenas que a gente faz o nosso dia ficar ruim, a gente faz o nosso momento ficar ruim por escolha nossa. A gente sempre tem uma escolha de mudar de direção, de mudar o foco, de limpar aquela lente que a gente está vendo a vida, mas a gente está sempre fazendo as escolhas imediatas, que são aqueles impulsos das nossas imperfeições, das nossas más tendências. Uma situação te causa raiva, analisa ela melhor, entende em que lugar essa raiva está te acessando. Isso é buscar esse consolo, é não ceder aos impulsos daquilo que você sabe que vai te fazer ficar triste, que vai te deixar mais impaciente, mais irritadiço. É olhar pelo outro ângulo. E isso é um olhar de consolo, que é a grande proposta de Jesus, né? Que nós possamos olhar por outros ângulos e que a gente não desista de quem a gente é e não desista do outro, né? Porque se eu desistir do outro, eu estou desistindo de mim também. Né? Se nós estamos ali naquele mesmo processo, e se nós estamos numa irmandade, nós estamos aqui num planeta para caminharmos juntos, se eu estou desistindo do outro, eu estou permitindo que o outro também desista de mim. Porque senão não tem coerência, né? Que onipotência é essa, né? Que poder é esse que eu tenho, capaz de achar que o outro não vale a pena, né? Não vale mais a pena. É até saudável e natural que você, por uma questão de haver, por exemplo, uma relação tóxica, uma relação de adoecimento, que você até se afaste, sim, né? Pela tua saúde mental, pelo teu bem-estar. Não vamos ser hipócritas de dizer que a pessoa tá ali te adoecendo, tá te atormentando, mas aí entra aquela história de você não permitir que o outro te afete, o que é realmente muito difícil no nosso dia a dia. A gente está estressado, a gente está cansado, a gente está exausto e a gente ainda tem que pensar que não vai permitir que o outro nos afete, né? Não vai receber o lixo do outro que é jogado em cima da gente, mas aí que tá, o grande segredo é exatamente esse olhar mais reflexivo, porque a gente não pode viver de automático, a gente não pode entrar nesse modo automático, que é aí que as coisas começam a dar errado. É entender que aquela pessoa que me faz mal, eu não vou permitir que ela me faça mal, mas eu também não vou colocar ela num lugar de julgamento, eu não vou colocar ela num lugar como se eu estivesse acima do bem e do mal. Eu vou me afastar, mas de repente eu vou exercitar a prece por ela. É uma ótima forma de você começar a entender o que é amar o próximo, né? Todo próximo, né? Não é o próximo tão próximo de você, mas é aquele que te desafia, aquele que te faz sofrer, aquele que realmente te toca ali naquele lugar mais sensível. A gente não vai conseguir amar essa pessoa e talvez não vai conseguir conviver, mas quem sabe a gente vai conseguir aos pouquinhos fazer uma prece por ela, né? Pelo menos pedir para que nós tenhamos o entendimento necessário para lidar com aquela situação ou com aquela pessoa. Então era essa proposta que eu queria trazer para vocês, de que a gente possa realmente, primeiro, examinar as nossas feridas, examinar as nossas dores, entender tudo aquilo que a gente precisa corrigir. Eu não digo tudo, porque é muita coisa, né? Mas aquilo que está mais latente, aquilo que nos maltrata, aquilo que nos machuca. Porque antes da gente maltratar o outro, antes da gente machucar o outro, a gente está se machucando, né? Quem está ferido, fere. Então que a gente possa olhar para essas nossas chagas emocionais, para esse nosso adoecimento espiritual, com essa falta de esperança, com esse olhar contaminado pela matéria, pelo imediatismo, e que a gente tenha realmente esse sentimento de esperança, entendendo que a gente é um bichinho difícil, né? Que a gente é um bichinho que requer a paciência de nós mesmos para conosco, e aí a partir desse entendimento e dessa caridade para conosco que a gente vai conseguir se voltar para fora, para o outro, para as situações de uma forma mais íntegra, de uma forma mais emocionalmente limpa, saudável, e a gente vai conseguir resultados mais satisfatórios, ainda que pequenos. Eles não precisam ser grandes, mas se eles forem consistentes, se eles forem verdadeiros, né, se forem lições aprendidas, não importa se ela é pequenininha, ela tem aí um grande poder na nossa vida e, consequentemente, na vida do outro. Meus amigos, muito obrigada pela atenção de vocês, que vocês tenham uma ótima noite, todos aqueles que irão assistir também posteriormente, né, esse momento de reflexão, que nós possamos aí levar isso para as nossas vidas de uma maneira bastante íntima, né, cada um se colocando numa situação, a gente tem uma tendência de projetar o outro, mas que a gente consiga trazer isso pra gente
Deixa que cada um faça a sua reflexão e que a gente consiga realmente colocar isso em prática, tá bom? Vamos agora, com esse sentimento, fazer a prece inicial para que a gente estenda aí esse momento bastante íntimos, né, de intimidade com Jesus. Querido Mestre, espiritualidade amiga, que esteve o tempo inteiro intuindo, esteve o tempo inteiro permitindo que este momento acontecesse. Agradecemos profundamente por cada reflexão, por cada oportunidade nesta existência, por cada oportunidade do amanhecer, pela busca e pela coragem de acessar tudo aquilo que temos em nós de imperfeito, de doloroso, e que através dessa busca estejamos empenhados para a cura, encontrar a cura através do médico dos médicos, que é Jesus. Que possamos nos voltar com muita humildade para nos submeter ao seu tratamento amoroso, generoso e tão consolador. Para compreendermos a misericórdia de Deus, precisamos colocar em prática e sentir o amor de Jesus por nós. E que este amor, que transborda, possa também acessar a cada um que se aproximar de nós, porque se nós estamos em paz conosco mesmos, somos capazes de transmitir esta mesma paz a quem de nós se aproxima. Com este sentimento, que os próximos dias possam ser conduzidos por estas reflexões, até que nós possamos buscar mais combustível, mais alimento espiritual e moral para seguirmos a nossa trajetória uns com os outros. Assim seja, graças a Deus. Um beijo a todos, ótimo final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Beijos!